Avançamos para a terceira parte do consultório de hoje. Muito obrigada por estar desse lado na nossa companhia. Já sabe que pode ficar precisamente até bem perto das 4. E nesta última hora do programa desta sexta-feira vamos falar de cancro do ovário. Este é o cancro ginecológico mais mortal, apesar de não ser o mais comum e precisamente por não existir um método de rastreio validado e os sintomas serem frequentemente tardios. Cerca de 60% a 80% das doentes são diagnosticadas em estados avançados. São nossas convidadas no programa de hoje a doutora Cristiana Marques, é médica oncologista, a quem agradeço a presença. Um gosto tê-la cá, doutora. Muito obrigada. E daqui a pouco vamos também falar com a doutora Cláudia Fraga, que agora sim já está connosco, conseguimos fazer a ligação. É presidente da Associação Movimento Cancro do Ovário e outros cancros ginecológicos. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar connosco também. Muito obrigada também, é um gosto. Muito obrigada. Já vou falar consigo então. Antes, doutora Cristiana, vamos perceber daqui a pouco também o papel que esta associação tão importante presta a estas mulheres que são diagnosticadas e respectivas famílias, mas vamos começar por apresentar o cancro do ovário. Como é que se define, como é que se caracteriza? Muito bem. Antes de falar do cancro do ovário, é importante explicar qual é a função do ovário, o que é o ovário. O ovário é um órgão reprodutor feminino, onde se produzem as hormonas sexuais, os estrogénios, a progesterona, e onde residem, no fundo, os óvulos que permitem, quando encontrados com o espermatozoide, a fecundação e a reprodução. Portanto, é um órgão extremamente importante para a mulher. Felizmente, o cancro do ovário é mais frequente em idades mais avançadas, cada vez menos podemos dizer a partir dos 50 idades mais avançadas. Claro. Mas é a faixa etária onde é mais prevalente. Contudo, pode acontecer em idades mais jovens e aí facilmente se percebe que em termos de consequências para a mulher, nomeadamente em termos de questão de maternidade, tudo isto pode ficar comprometido numa idade mais jovem. O cancro do ovário é um cancro que está muitas vezes relacionado, e quando eu digo muitas vezes, é em cerca de 25% dos casos, com síndromes hereditárias. E quando acontece em mulheres mais jovens, portanto, é sempre uma bandeirinha vermelha. Claro. que se coloca, portanto, se é mandatório em todas elas despistar, no fundo, a existência concomitante de um síndrome de predisposição que é herdado para o cancro, nas mulheres mais jovens ainda mais. Infelizmente, a maior parte das mulheres já é diagnosticada em estadios avançados. Portanto, como disse, cerca de 70% a 80% são diagnosticados em estadios avançados. Nós, na classe médica, definimos avançados como estadio 3, 4. O que é que isto quer dizer? É uma doença que já não está simplesmente no ovário e que pode ter um envolvimento do peritoneu, que é a membrana que reveste toda a cavidade abdominal, ou então o envolvimento de outros órgãos mais à distância, como o fígado, o pulmão e outros órgãos. Portanto, mas isso acontece porque até então os sintomas podem ser silenciosos? Exatamente. O grande problema, e esta é uma necessidade não atendida, é a ausência de um rastreio que até aos dias de hoje, e há vários ensaios clínicos e várias investigação variada para identificarmos um método que possa identificar precocemente o cancro do ovário, mas nenhum até ao momento mostrou que fosse eficaz e efetivo. E, portanto, quando muitas vezes as mulheres surgem à nossa consulta, aparecem com sintomas, mas já de uma doença avançada. Os sintomas, além de, são também muito facilmente confundíveis com outras patologias. Claro. Nomeadamente aumento da frequência urinária, alteração dos hábitos intestinais, um cansaço. Portanto, há um sem número de diagnósticos diferenciais que se podem confundir e atrasar um diagnóstico de um cancro do ovário. Portanto, qualquer mulher que faça, segundo as recomendações, o Papa Nicolau, por exemplo, e acha que está, de facto, com tudo em dia, no que diz respeito aos rastreios, não está, porque o Papa Nicolau, o exame ginecológico mais comum, não detecta cancro do ovário. Isso, ainda bem que levanta essa questão. E isso é um comentário que eu ouço muitas vezes. Então, mas eu fiz e estava tudo bem, como é que eu agora tenho uma doença tão avançada?
Na verdade, nós quando um exame ginecológico com uma citologia cervicovaginal, o Papa Nicolau, aquilo que nós estamos a fazer é o rastreio do cancro de colo do útero. Sim. Portanto, nós temos os ovários, temos o corpo do útero e a extremidade mais inferior é o colo do útero. E é essa que nós estamos a examinar quando fazemos o Papa Nicolau. E o Papa Nicolau não é um método de rastreio para o cancro do ovário. Portanto, não existe nenhum método de rastreio? Não existe nenhum método de rastreio, não. E o que é que as mulheres podem fazer, Sra. Doutora, para estarem mais atentas a esta questão? Ainda para mais porque a causa principal é hereditária, não é? A causa principal não é hereditária. Se eu passei essa mensagem, acho que não foi bem clara, mas é efetivamente um fator importante que deve ser despistado, até porque é uma oportunidade, ao identificarmos famílias que são portadoras de um gene que aumenta o risco, muitas vezes não é só do cancro do ovário, é também o cancro da mama, ou, não é? No caso dos síndromes BRCA. Ao identificarmos essas famílias, vamos poder prevenir e vigiar de uma forma mais apertada as pessoas da família, não é? E até, o objetivo último é mesmo tentarmos erradicar a transmissão daquela mutação à descendência. Portanto, e, efetivamente, isso é algo muito importante e é um fator importante, mas não é o único. E a verdade é que há muitos fatores de risco que são independentes do nosso controlo. Claro. O que está relacionado, aquilo que parece aumentar o risco de cancro do ovário é as ovulações. Portanto, se há uma mulher que tem uma menarca é a primeira menstruação, numa idade muito jovem, se tem uma menopausa muito tardia, o ovário esteve sujeito a muitas ovulações. A ausência, por exemplo, da pílula durante um período prolongado, portanto, a pílula é protetora, por exemplo, do cancro do ovário. Ok. O que já não é Faz no sentido, cancro claro. da mama. Exatamente. A própria amamentação é protetora do cancro do ovário e é protetora do cancro da mama. Portanto, acho que também, já que estamos aqui num serviço público, é muito importante as mulheres saberem que amamentarem, além de todos os benefícios que existem para a ligação da mãe com o filho. E a própria saúde do bebê, a própria saúde do bebê, há esse benefício também para a mãe, porque está a diminuir o seu risco de cancro da mama e também do cancro do ovário. E qual é a prevalência deste cancro no nosso país? No nosso país há cerca de 500 novos casos por ano. Portanto, é uma patologia que é pouco frequente, efetivamente, mas como é diagnosticada em estadios geralmente avançados e tem um impacto tão marcante na vida das pessoas, porque a partir do momento que o diagnóstico é numa fase avançada, o seu prognóstico está comprometido. Claro. Daí que disse, muito bem, e isso é um facto, que é o cancro ginecológico mais mortal. E eu estou convencida que se nós conseguíssemos, de alguma forma, diagnosticá-lo mais precocemente, o cenário seria completamente diferente. E, de facto, só quem é diagnosticada sabe o caminho que deve seguir. Doutora Cláudia Fraga, recordo novamente, é Presidente da Associação do Movimento Cancro do Ovário e Outros Cancros Ginecológicos. Que resposta é que esta associação dá a estas mulheres que são diagnosticadas e às respectivas famílias, que também têm aqui um impacto significativo? Como já foi dito, isto é um cancro silencioso. Então, a associação tende a dar voz a este cancro, porque as mulheres têm que estar atentas ao seu corpo, porque é a única maneira de, como não há testes, não há maneira de se detectar precocemente, temos que, quando sentirmos um sintoma, temos que automaticamente ir a um médico. E não é, geralmente é um simples cansaço. Eu comigo foi um simples cansaço, apesar de depois de ter jogado ténis, ter apertado a barriga, e aí sim tive umas dores lacinantes no tórax às virilhas, mas quando geralmente este cancro dá sinais, já é tarde demais, como também já foi dito, e está apanhada em estadios mais tarde. Portanto, é essencial que as mulheres saibam bem os sintomas, como a fadiga, a vontade de urinar, o inchaço da barriga, e não descurem estes sintomas. E dirigem-se logo ao seu médico de família, ao ginecologista, a explicar que estão com sintomas diferentes. Portanto, a associação tem que dar voz a este cancro
por ser silencioso, e também tem uma grande ajuda a nível de interpares, que é essencial. De facto, E parece-me... cada vez mais nos chegam à associação pessoas mais jovens, não pós-menopausa, mas antes de menopausa, inclusivamente agora em casa dos 20, 30 anos. E este é um alerta até difícil, não só para médicos oncologistas, claro, mas também para as próprias mulheres, não é? Porque estes sintomas são muito facilmente confundíveis, como a infecção urinária, por exemplo, foi a primeira que me veio assim à cabeça, e tantas outras que, de facto, qualquer mulher vai à sua médica ginecologista, por exemplo, e através deste exame consegue perceber que não há nada que foi detectado, mas os sintomas podem persistir, e é aí que a mulher tem, de facto, que estar atenta ao seu corpo e perceber que há algo que continua, e insistir também nos exames. Não sei se é esta a linha de orientação, doutora Cláudia. Os exames diagnósticos são essenciais. Qual é a mulher que não se sente cansada? Nós fazemos múltiplas atividades, geralmente, e, portanto, descuramos o cansaço, é porque estamos a trabalhar mais, porque os filhos nos cansam, porque N fatores. Um inchaço da barriga é porque estamos a comer pão a mais ou uma alimentação mais descuidada. Mas não é nada disso, pode ser mesmo um sintoma de cancro do ovário. E, portanto, qualquer mulher que sinta que está com a barriga mais inchada, que está a sentir um cansaço que não era normal, vontade de urinar mais vezes, obstipação, aumento ou perda de peso, deve ir automaticamente ao seu médico de família ou ao ginecologista. Há muitas mulheres que ainda não vão ao ginecologista, inclusivamente, mas deve-se ir uma vez por ano para poder salvaguardar estes problemas, inclusivamente o cancro do colo do útero. Um estudo recente diz que 79% da população portuguesa admite que sabe muito pouco sobre esta doença. Portanto, saber pouco sobre a doença é saber pouco sobre os sintomas, causas também e devido tratamento. São preocupantes estes dados? É muito preocupante, e um dos objetivos realmente da associação, e temos estado a lutar cada vez mais, é o aumento da literacia neste tipo de cancros. Porque há um desconhecimento total. Enquanto se fala muito da cancro da mama, neste tipo de cancros não se fala. E também temos que, como já foi dito, só 25% deste cancro é hereditário. Portanto, restam os 75% das mulheres, que é a maioria. E já existem medicamentos que se podem tomar em primeira linha, ou seja, quando se tem um cancro, para não se ter uma recidiva é uma célulazinha que fica e que se vai alojar num outro sítio e vai provocar outro tumor, mas que o inicial é o cancro do ovário, e, portanto, já existem medicamentos que podem prolongar e aumentar a qualidade de vida. Simplesmente não são comparticipados, só são comparticipados atualmente para os 25% dos casos que são mutação BRCA das mulheres que têm a mutação genética. E agora a nossa luta é dar-nos a oportunidade dos restantes 75% das mulheres terem comparticipação neste tipo de medicamentos, que é essencial, porque sai muito mais barato ao país participar deste medicamento do que haver uma recidiva que envolve, no meu caso, foram mais 4 operações, mais um ciclo de químio e, inclusivamente, pode acabar com a vida, e a vida não pode ter preço, não é? Sim, doutora, sem dúvida alguma. Esta é uma questão muito polémica, de facto, o acesso a este tratamento e esta limitação relativamente aos tratamentos e medicamentos. Mas porquê? Porquê é que há este acesso, esta barreira? É precisamente porque são muito dispendiosos, mas porque também há muito desconhecimento em relação ao cancro do ovário? Eu julgo que há muito desconhecimento, fazem-se mal as contas e a comparticipação não é dada. Por se falar pouco também, e por ser um cancro raro, mas que atinge 600 mulheres em Portugal por ano, e 30 mulheres, em média, morrem por ano deste cancro. Portanto, é essencial que se aumente a literacia, é essencial que quem de direito, quem faz as contas, quem nos aprova as comparticipações, vejam que sai muito mais barato ao país comparticipar este tipo de medicamentos em primeira linha, logo a seguir a ter um cancro, o primeiro cancro, do que a esperar que as mulheres tenham uma recidiva.
Doutora porque Cristiana, a qualidade de vida perde-se automaticamente. sem dúvida. Doutora Cristiana, falávamos aqui do tratamento, portanto, uma vez uma mulher diagnosticada, quais são os procedimentos e os passos que se seguem? Muito bem. O tratamento é sempre multidisciplinar, é decidido sempre com um conjunto de vários profissionais de diferentes áreas. Assenta-se sobretudo no tratamento cirúrgico e no tratamento sistémico. A cirurgia é sempre muitas vezes o primeiro tratamento, sempre que possível fazer uma cirurgia com uma reseção tumoral completa, é este o primeiro tratamento. E chamamos assim a cirurgia primária. De seguida segue-se frequentemente a quimioterapia adjuvante. O objetivo da quimioterapia adjuvante é diminuir a probabilidade de recidiva. Além da quimioterapia, também temos tratamentos de manutenção, consolidação, que são estes sais que não são coparticipados. Que não são coparticipados na primeira linha, não é? Nestas doentes, para diminuir a probabilidade de uma recidiva, são coparticipados numa fase mais avançada da doença. E isto é transversal a todas as patologias de oncologia. Se há um tratamento que o doente tem benefício de o fazer, quanto mais precocemente o fizer, maior será o seu benefício. Portanto, estamos a falar de um tratamento que pode, inclusivamente, porque a partir do momento que a doença recidiva, a probabilidade de nós a conseguirmos curar acaba por ser muito mais inferior, é muito inferior. Numa primeira linha, a probabilidade aumenta um bocadinho, portanto, os resultados são sempre melhores quanto mais precocemente utilizarmos o tratamento. Deixe-me fazer-lhe esta pergunta. Há muitas mulheres, com certeza deve saber de alguns casos, que, portanto, não fazem este tratamento porque não têm capacidade financeira. Sim, estes tratamentos são dispendiosos. Estamos a falar de que valores? Pois. Mensalmente, por exemplo? Não lhe sei dizer. Mas são assim de uma ação. não é? São tratamentos dispendiosos e que têm que ser habitualmente fora do Sistema Nacional de Saúde. As pessoas não têm essa capacidade, a menos que tenham um seguro, e a maioria dos seguros também muitas vezes não conseguem cobrir este tipo de medicamentos. Portanto, e o resto dos tratamentos vai trazer qualidade de vida à pessoa, não é? O objetivo é que a pessoa tenha qualidade de vida. Nós temos a oferecer aquilo que já existe, não é? Claro que eu, como médica, gosto sempre de oferecer o melhor tratamento possível, aquele tratamento que eu sei que tem melhores resultados e que é melhor para o doente que está à minha frente. Sei também que eu vou poder oferecer mais tarde, mas o meu objetivo é que esse mais tarde nunca chegue, claro. Não é? Muito bem. Doutora Cláudia, o Dia Mundial do Cancro do Ovário assinala-se dia 8 de maio, portanto no domingo, e é muito importante assinalar este dia, falar sobre os sintomas que podem ser silenciosos e, portanto, as mulheres devem estar atentas e dessa forma, então, tentar baixar um bocadinho esta percentagem de mulheres que são diagnosticadas em estadios avançados. É esse um dos objetivos deste dia e também uma missão da associação, desde que ela existe. Exatamente, é falar após este cancro que é silencioso, encaminhar os doentes para uma equipa médica especializada que é essencial, e temos o grato prazer, neste dia 8 de maio, inaugurarmos a nossa sede, finalmente está pronta, em que a luz vai haver uma inauguração com associados, médicos, oncologistas, ginecologistas e outras pessoas, para conseguirmos todos juntos, somos mais fortes e todos juntos conseguimos dar voz a este tipo de cancro. Deixa-me perguntar-lhe, quando foi diagnosticada, já que partilhou algo tão íntimo connosco, também ficou surpreendida, tal como a maioria destas mulheres fica? Fiquei completamente surpreendida, nunca imaginei ter um cancro. Eu, inclusivamente, sou de Educação Física e Desporto, tirei mestrado em Saúde. Quando dei a vertente do cancro, achei que não era para mim, achei que se havia cancro era para morrer, não era para fazer atividade física. Aproveito para dizer que é essencial uma boa alimentação e é essencial a atividade física. Temos que fazer atividade física, nadar, caminhar, tal, acessível a toda a gente, e é importantíssimo para a recuperação. E, portanto, eu fiquei completamente, não estava à espera. Eu ia à ginecologista todos os anos, sempre fui muito regular, não tinha menopausa ainda, portanto só senti um ligeiro cansaço nesse verão e felizmente fui jogar ténis, apertei a barriga durante 2 horas
e à noite tive umas quinadas terríveis e depois não descurei os sintomas, porque no dia a seguir acordei sem sintoma nenhum, a não ser cansaço, mas fui rapidamente fazer exames de diagnóstico, felizmente os médicos me encaminhou logo, e esse exame diagnóstico detectou logo um tumor, que só quando fui operada é que se detectou que era maligno. E quase a dissipar-se pelo corpo inteiro. Mas felizmente apanhei-o a tempo e fiz um ciclo de quimio posteriormente e passado 3 anos, que está nos livros, tive uma recidiva e essa recidiva implicou mais 4 operações e mais um ciclo de quimio e como fui tão bem tratada, senti-me na obrigação e passou a ser a minha missão de vida a ajudar outras mulheres e a alertar para este tipo de cancro. Por isso foi fundada a Associação MOB. E neste momento são muitas as mulheres que de facto são diagnosticadas e pedem ajuda à associação? Sim, são cada vez mais jovens, como já referi, na casa dos 20, 30 anos, que é muito problemático. São mulheres que ainda não tiveram filhos, inclusivamente, e muitas vezes já vão a estadios avançados que não se pode sequer preservar os ovócitos para uma possível gravidez. Mas há muitas formas de ser mãe e depois terão que arranjar outra forma para poderem prosseguir a sua vida com qualidade. Sem dúvida. E nós estamos cá para ajudar e agradecemos que se tornem todos sócios. É muito fácil fazer sócio e é um café por mês, são 18 euros por ano, é acessível a qualquer pessoa e também não será pelos 18 euros que não se podem tornar sócios. Sem dúvida. Sr. Doutora, enquanto médico oncologista, reconhece a importância destas associações, não é? Para ajudar e esclarecer tantas dúvidas que, no caso do cancro do ovário e tantos outros tipos de cancro, de pessoas que são diagnosticadas e ficam ali um bocadinho à nora, não é? Sem saber bem o que é que se segue. Sem dúvida. As associações de doentes são a forma que as pessoas têm muitas vezes de se unirem para lutarem por uma causa, nomeadamente esta que já foi aqui falada, são uma forma também de terem um apoio muitas vezes social, um apoio... As associações têm várias funções. Eu acho que aqui em Portugal, há bem pouco tempo, não se dava tanta importância, não havia um papel tão ativo das associações. Noutros países da Europa, as associações de doentes estão muitas vezes envolvidas nas reuniões científicas e têm uma voz ativa e eu acho que isso é importante também trazermos aqui para Portugal e isso já começa a acontecer e acho que os doentes cada vez mais conhecem as associações, até porque as pessoas estão muito mais familiarizadas com as tecnologias e com o Facebook e Sim. quase todas as associações têm páginas do Facebook e acabam muitas vezes por entrar em contacto com as São meios que facilitam essa comunicação. Exatamente. No fundo, a era digital acelerou um bocadinho também esta facilidade de contacto e as pessoas muitas vezes querem recorrer de um medicamento que foi recusado e pedem a ajuda à Associação de Doentes para os ajudar a contra-argumentar, a fazer uma exposição para terem a aprovação do medicamento. No fundo, há um número enorme de vantagens associado a estar ligado a uma associação de doentes, a termos uma associação de doentes que luta pelos direitos dos doentes e que os ajuda nesta caminhada que não é nada fácil. E até aqui era quase difícil dizer a palavra cancro e ainda existe muito tabu, mas o caminho é precisamente o contrário e por isso é que também existem estes dias mundiais, no caso do dia 8 de maio, o cancro do ovário, para as pessoas sem alarmismos estarem atentas. É essa a principal mensagem. É isso mesmo. Não adianta nós termos medo, claro. Muito pelo contrário. O medo fragiliza-nos, muitas vezes... distrai-nos até. Exatamente. E tudo se torna mais complicado, o diagnóstico mais atrasado e, infelizmente, isso ainda acontece. E é importante programas como este que ajudam a informar a população de que o cancro, efetivamente, é uma doença
doença que devemos ter respeito, mas que tem tratamentos, tem resultados progressivamente melhores, e que não há que ter medo. E não procurar a ajuda é atrasar e adiar e aumentar a intensidade do problema. Portanto, à medida que a prevalência vai aumentando, porque isso está a acontecer, começa a haver cada vez mais pessoas que têm uma ligação familiar, pelo menos uma ligação próxima com alguém que tem cancro. Sem dúvida. E isso vai ajudando também a desmistificar. Mas muitas vezes isso não basta, não é? E é muito importante nós falarmos dos sinais do cancro do ovário e de outros tipos de cancro, porque o tempo conta. Não é? O tempo não conta apenas no infarto, o tempo não conta apenas no AVC, também conta no cancro. E é importante para que nós tenhamos os melhores resultados possíveis. Muito bem. Deixe-me despedir, doutora Cláudia Fraga. Foi um gosto tê-la aqui no consultório. Muito obrigada pelo seu esclarecimento, testemunho e missão de vida. Continua este fantástico trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, eu. Continuação de uma boa sexta-feira, bom fim de semana. Doutora Cristiana Marques, fica connosco, vamos ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigada também pelo seu esclarecimento. Agora vamos então convidar todos aqueles que nos estão a acompanhar a participarem em direto. Portanto, questões relacionadas com o cancro do ovário, o cancro que estivemos aqui a conhecer, através destes sintomas que podem ser silenciosos, atenção a isso, todas as senhoras. Pode, portanto, direcionar a sua questão para cancro do ovário ou oncologia de uma forma geral. Dúvidas, perguntas, algum caso que queira também partilhar connosco, o seu testemunho, por exemplo, ligue e partilhe connosco alguma experiência que tenha. Estamos aqui disponíveis para o ouvir e pode fazê-lo de duas formas, através do número de telefone 225083297 ou, se preferir, se for mais fácil para si também, do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Antes disso, e pela última vez esta sexta-feira e esta semana, dou as boas-vindas novamente ao Miguel, mais uma vez com uma mão cheia de oportunidades e vantagens do Mangostão da Lister Mais. É esta garrafa do Mangostão Mais para ajudar a sua saúde. E como é que toma? Toma todos os dias de manhã em jejum, com este copinho, bebe em jejum de manhã, antes do pequeno almoço, para melhorar a sua saúde. É um copinho por dia de Mangostão e é menos de €1 por dia. Faça contas para melhorar a sua saúde. Nesta altura, aqui no Porto Canal, nesta tarde, temos uma grande promoção. Se comprar agora as 2 garrafas do Mangostão Mais com selênio, recebe imediatamente mais 2 garrafas. E agora você pergunta, mas Miguel, dá para quanto tempo o Mangostão? Dá para um mês, tem 1 litro, ok? É a garrafa de litro, portanto dá para um mês do toma, é o copinho por dia, como lhe disse. Comprar agora as 2 garrafas, recebe mais 2 de oferta, portanto vai tomar 2 meses de toma grátis. No total são 4 meses de toma. É um pack familiar, pode dividir, por exemplo, com alguém aí do seu agregado familiar. Combinado? Ora, compra 2 garrafas do Mangostão Mais, recebe mais 2 de oferta. E agora você diz, e não tenho mais ofertas? Claro que sim. Só para si que está a ver o Porto Canal, nesta altura, vai receber esta embalagem de tisanas. É o chá que todos nós gostamos e que devemos tomar. Pode ser de manhã, à tarde, à noite, quando quiser. À noite é sempre melhor para dormir, para descansar, como deve de ser, digamos, ali mais relaxado. E esta embalagem de tisanas é para isso, é esse efeito. E se ligar agora, tem esta oferta. É oferta, ok? E se disser que viu aqui no Porto Canal ainda o cartão de saúde da Lister Mais, este cartão dá para chamar médico a casa 24 horas por dia e é totalmente grátis este cartão. Sim, ouviu bem, é para chamar o médico a casa 24 horas por dia em situações de urgência. É um cartão de saúde e é uma oferta. Todas estas ofertas, estamos a falar mais de 100 euros de ofertas e é para si se comprar agora as 2 garrafas do Mangostão Mais com reforço de selênio. Sabe com o Mangostão? Isso já sabe de cor e salteado. Reforça o sistema imunitário, ajuda em dores nas articulações, de cabeça, reforça também para prevenir o aparecimento e ajuda a tratar doenças cardiovasculares e mais, vai também retirar as dores, tanto nas articulações como de cabeça. É o suplemento alimentar que você precisa para a sua vida e para, digamos, ter mais saúde. Diga-me uma coisa. Há algum momento na nossa vida que não precisamos de saúde? Sem saúde, tudo o resto fica pelo caminho. Liga agora. Para aproveitar a grande promoção, compra 2 garrafas do Mangostão Mais, recebe mais 2 de oferta. Imagine, mais uma que compra e recebe mais uma de oferta. Portanto, 2 de oferta, na compra de 2. Ainda oferta desta embalagem de tisanas e ainda o cartão de saúde da Lister Mais. Vai ligar agora no 800-202-800, chamada grátis, e tudo isto, todas estas ofertas, todo este pack familiar,
é com portos de envio totalmente grátis. Recebe onde quiser, não paga o envio para a sua casa ou para o seu local de trabalho, onde quiser receber. 800 202 800 é pela sua saúde. Lister Mais há mais de 10 anos. 800 202 800. Liga agora, seja rápido. Vou recordar o número de telefone lá para casa para o qual pode ligar para se inscrever e participar em direto, esclarecer dúvidas relacionadas com oncologia, partilhar connosco o seu caso, o seu testemunho, relacionado também com o cancro de ovário, por exemplo, o cancro que estivemos aqui a conhecer nesta última meia hora. 225083297 é então o número do telefone, 225083297, mas podem entrar em contacto connosco também através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, estamos de regresso daqui a uns minutinhos. Até já.